Bem, hoje eu estou vindo com uma pinturinha bem simples. Vou buscar fazer bem facinho, porque é para quem está começando aqui a pintar tecido agora, tá bom? Ou mesmo tela, né? Porque as pinturas para tela, os desenhos são os mesmos, só mudam os materiais, tá? Faço de forma bem simples para que você possa entender. Vou usar poucas cores, apesar de parecer que não, mas vou usar pouca tinta aqui, poucas cores e pouca tinta, tudo bem diluído, tudo bem ralinho. As cores, como eu tirei a foto de peças originais, as cores eu venho falando conforme eu vou usando, tá bom? Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã e vamos aqui para a nossa linda pinturinha. Vou preencher esta parte aqui toda com o amarelo ouro. Estou com o pincel aqui número 8, porque é um pedacinho maior que 8 não, gente, 10. É pequeno, mas todos esses riscos eu vou preencher com o amarelo ouro, tá? Olha, eu vou preencher com amarelo ouro daqui, aqui até chegar aqui embaixo, menos nesse pedacinho aqui de cima, tá? Então, passo a tinta aqui e já volto, porque faço apenas o amarelo ouro e o clareador. Passei o amarelo ouro aqui, agora estou com o pincel número 6 da Condo, já bem usadinho, e venho com o caramelo, mas é um pingo de caramelo, tá, gente? Eu vou passar esse, viu que eu respeitei esse pedaço aqui e essa partezinha aqui é um suposto dourado. Eu começo com esse caramelo daqui, já fazendo quase um contorno, mas veja, pincel em pé, a tinta voltada pro lado da chaleirinha. Isso aqui é uma chaleirinha, tá? E veja o tamanho desse contorno. Gente, música aí não é aqui em casa, tá? Aqui em casa não tem música. Então, não quando eu estou gravando. Mas na casa alheia, na rua, a gente não pode, né, interferir. Então, é isso aí, tá? Ó, já vou passando esse contorninho. E eu vou fazer esse contorninho passando daqui apenas um pedaço, ó. Não vou passar toda aqui, ó, por enquanto. Mais pra frente eu vou contornar com essa tinta também. Mas no momento eu paro com ele, olha, por aqui, tá? Começo com esse contorno também daqui, mas cuidado aí para não borrar o lugar da tinta branca, tá? Porque realmente é branquinho isso aqui. É um pedacinho mais largo embaixo e em cima ele vem se afinando. É um pedacinho aqui embaixo. E um pedacinho aqui. Espalha bem, tá? Com o amarelo canário, não vou lavar o pincel porque não tem tinta. E vou começar com esse amarelo canário, olha, daqui. Esse amarelo canário vem aqui. Antes que seque essas tintas, tá? Preciso delas úmidas para trabalhar sobre. Agora lavo o pincel. Um pingo do caramelo.
espalho todo aqui. Aqui, ó. Vou espalhar todo aqui. E venho nesta parte aqui, ó. Mais nesses pedaços de cima, tá? E passo por aqui também. Pra cá eu vou diminuir a pressão da mão. Pincel número 4. Aqui eu vou passar o amarelo canário. Que canário? Aqui eu vou passando, olha, o amarelo ouro e juntamente o marfim. Trabalho aqui com os dois, tá? Não tô nem limpando, lavando o pincel, porque é pingo de tinta, por isso não fica aqui muito, tá? Amarelo ouro. Um pingo de tinta do caramelo. Eu vou passar nesse pedacinho aqui embaixo. Já vai contornando, vira o pincel. Já vamos logo também tentando não, tirando aqui o risco do carbono. Pingo apenas nesse pedacinho aqui, ó. Opa, veio não. Nesse pedacinho ali, ó, tá vendo? Caramelo. Aqui é o caramelo. Essa mais fechadinha é o caramelo. Com o amarelo ouro. Então, longe de mim, tudo. Amarelo ouro com clareador. Continuo com o pincel número 4, tá? Esses pincéis velhinhos, a gente trabalha muito com ele, tá? Mas também precisa usar os novos, né? Porque a qualquer momento o velhinho não dá mais pra gente usar aqui, a gente vai precisar. Então, use assim, né? Intercala, usa um pouco novo, usa um pouco de mais velhinhos, com o caramelo mínimo, tá? Olha, nesse pedacinho aqui eu vou passar o caramelo. É lindinho o caramelo, tá? Tá lindo. Aqui é o caramelo. Espalha bem essa tinta. Pra deixar só aquela coisinha linda que tem, caramelo lindo, né? O amarelo canário. Nesta subidinha aqui, ó. O amarelo canário. Nessa descidinha aqui, o amarelo canário. Nesse pedacinho, essa voltinha aqui, ó, é o amarelo canário. Lavo o pincel, o marfim, nesta subidinha, aqui sobre o canário. Nesta descidinha. Deixo descansar também um pouquinho. Nessa tampa, o pincel número 0 da Condo, porque é pequenininho, é um desenho pequeno, tá?
Tem umas partes aqui que são com caramelo um pouquinho mais escuro, depois eu venho arrumando isso aqui, ó. Aqui é o caramelo. Olha, tira um print antes de eu passar o caramelo e tira um print depois, porque vai ficar bem fácil para você ver que no momento eu vou trabalhar aqui, trabalhar só com o caramelo e clareador, tá? Um pincel pequenininho e vou preencher, vou fazer as partes aqui com caramelo e já volto. Veja como é fácil de você ver onde tem caramelo. Agora você tira um print depois do caramelo e assim fica bem fácil para você ver, tá? Com esse pincel pequenininho, é uma sujeirinha apenas que eu faço aqui, ó. Subo com esse caramelo, sujando apenas aqui. Vou passar o marfim, todos esses pedacinhos também que ficaram sem o caramelo, tá? E já volto. Esse marfim, ele vai dividir aqui esse caramelo, olha. Tá? Por isso eu voltei para te mostrar. Onde eu passo esse marfim, é o lugar que eu venho com a tinta branca, tá? Com o caramelo, não lavei o pincel, não tem tinta para sujar o meu pincel. Faço esse pedacinho aqui, olha, também com o caramelo. Quase nada, você vê que nem pega quase a cor do caramelo. Agora que eu vou acertar, ó. O caramelo. O caramelo aqui. Isso aqui a gente vai trabalhar com um pincel de contorno, tá? Porque realmente é pequeno. Acerto esse caramelo aqui. Deixo também aqui dar uma secadinha. Esse vai ficar pro final, que é pequeno demais. Aqui nesse pedacinho, eu venho com o marfim. Eu vou passar o marfim no lugar do amarelo ouro. Eu passo primeiro o marfim. Esse pedacinho aqui embaixo eu deixo amarelo ouro, amarelo ouro, limpo o pincel, volto com o marfim, porque aqui não quer dizer que as cores têm que serem as mesmas em todos os lugares. Cada pedaço tem a sua tonalidade. E assim a gente respeita. O caramelo, eu vou trabalhar um pouquinho isso aqui, ó. É um pingo de pincel com um pingo de tinta. Esse aqui é o zero. E eu vou circular aqui, ó. Fazendo esse mini contorno, tinta voltada para dentro da chaleirinha. Cuidado para não borrar, tá? Agora, com esse caramelo, eu vou sujando alguns, manchando. Vou sujar, não gosto de falar sujar, né? Sujeira quem faz é a gente. Olha, eu vou manchar alguns pedacinhos por aqui com esse caramelo. É o nada de tinta, apenas o pinguinho que tava ali, o restinho, ó. Vou sujar um pouquinho com o próprio caramelo.
tá? Aqui também. Desculpem. Com o marfim, eu vou dar uma trabalhadinha aqui, ó, nessas manchas. O marfim aqui. O marfim nesse cantinho. Eu preciso dessa parte coloridinha que eu fiz agora, dela seca, para voltar a trabalhar sobre ela. Enquanto isso, eu vou preencher o corpinho desse bule com as tintas azuis. A brochinha número 0, eu vou preenchendo aqui, tá vendo? O corpinho dele, toda essa marca que eu fiz aqui. E detalhe que aqui embaixo, olha, também, tá? Deixa um pedacinho ao redor sem tinta, pra gente poder trabalhar com o pincel pequeno sem correr risco de borrar aqui, tá bom? Como é só isso mesmo, é fácil, tá vendo, ó? É só o azul cobalto, clareador e esta brochinha aqui, ou o pincel mesmo que você queira aí. Bom, vou preencher tudo aqui e já volto. É normal a tinta muito forte você pintar o tecido, quando secar aparecer umas falhas, uns lugarzinhos mais claros, mas na hora que você voltar com o pincel para arrumar os cantinhos, olha, continue dando uma trabalhadinha aqui no meio, tá? Com um movimento circular, tirando a tinta de um lugar, trazendo para o outro, e assim você vai mantendo a sua pinturinha mais em ordem, tá? E agora, depois que você fizer isso, não deixe secar muito para vir com a outra tinta. Passei a tinta aqui, veja que já começou a dar uma secadinha. Vou fazer a mesma coisa, olha, desse lado. Vou até segurar essa tinta, gente, que ela é tão perigosa. Eu prefiro segurar aqui com a minha mão. Olha, aqui eu estou com uma brochinha, mas se você não conseguir, pegue um pincel. Olha, vou preencher esse pedaço aqui. Vou deixar 1 milímetro daqui no tecido puro. Essa tinta vai parar aqui. Nesse pedacinho aqui marcado, não passo, e nem nesse milímetro aqui, tá? É mesmo nesse pedacinho. Se você não conseguir, pegue o pincel, tá? Se você não tiver muita segurança com essa brochinha de fazer assim em lugar pequeno, pegue o pincelzinho, tá? Então também vou preencher esse pedaço aqui e já volto. Gente, minha mão tá toda borrada, é um perigo a gente encostar a mão aqui onde não é para manchar. Passei o azul cobalto, que também com uma tinta branca bem aguadinha, não é muito rala, não é muito grossa, tá? É um... Ui, quase se virar no tecido, ela entorna. Então, olha, ó, tá vendo, ó? Não é uma água, é uma tinta bem diluída. Então, calcula assim, tipo 20% de água. 20% de água e 80% de tinta, tá? Com essa aguinha da tinta branca, deixo aqui no meu pratinho, vou aqui, ó. Olha, pingo da tinta branca, vou sujar um pingo apenas nessa aqui, ó. Ainda ponho o clareador, ó, tá? Olha só, que pinguinho, porque esta tinta aqui eu vou trabalhar sobre essa aqui agora, tá? Então, estou com um pincelzinho, né? Porque aqui não tem como a gente trabalhar com a brochinha. Por isso, cuidado, veja que deixei 1 milímetro aqui sem essa tinta. Como eu deixei também lá do outro onde era para deixar, aqui pertinho da alça. E olha, vou passando. Mas eu não vou deixar essa tinta parada, eu vou trabalhar ela aqui, ó. Vê que eu vou, tá vendo, ó, unindo essas tintas. Você faz um monte de tinta com apenas duas, né? Um monte de cor, que eu quero dizer. Olha, ela veio aqui e parou.
E agora eu vou aqui, trabalhando essa tinta, unindo a azul puro. Espalho bem, pode ver que eu espalho mesmo, tá? Não deixe a primeira tinta secar, mesmo que você faça com outro tom de verde, azul, outro azul, vermelho. O importante é que a gente alcance as cores que a gente quer, sem deixar borrado, sem deixar manchado, sem deixar embolada a tinta, sem deixar risco onde não é para ficar, tá? Então, depois arrumo com o pincel também aqui pequenininho. Eu vou fazer esse mesmo processo nessa aqui. Tudo que tá aqui do azul eu vou raspando, tá? E vou fazer aqui também. Mas aqui eu posso vir com a brochinha, porque aqui é maior, tá? Então, eu vou passar essa tinta aqui e já volto, tá? Passei, vê que ficou manchadinho. A razão de pouquíssima tinta é porque a gente trabalha tinta sobre tinta. Se eu ponho muito, eu não posso fazer esse tipo de coisa que eu tô fazendo aqui, tá? Só faço porque minha tinta é bem ralinha, bem diluída e uso o mínimo de tinta. Com a brochinha, eu vou agora... Aí, telefone. Trabalhar essas duas tintas, tá? Ou melhor, essa tinta com essa misturinha, o azul cobalto com a misturinha. Veja que é um pingo mesmo de tinta. Olha, trabalho aqui com a misturinha, o azul cobalto, a misturinha, depois o azul cobalto sobre a misturinha, mas eu vou misturando essa tinta, eu vou unir essas tintas, ficando também uma outra cor, tá? Pode ver que vai ficando diferente dessa, não é? Beleza. Viu que eu deixei um pedacinho aqui com o próprio azul cobalto puro? Com o azul puro cobalto eu vou acertar ao redor desse douradinho aqui, tá? Sem borrar, gente, sem borrar. Estou com o pincel número 6, vou pegar um pincel menor, para não correr o risco de borrar aqui, tá? Olha, ao redor dessa cor, eu vou fazer com o azul puro, tá? Esse contorno com o azul puro, eu vou pegar sem sujar minha tinta branca, tá? Não sujei, peguei sem. Olha, com o pincel sujo eu consigo pegar a tinta quando eu pego com jeito, tá? Então, aqui, ó, vai ficando quase igual um violeta, gente. Lindo esse azul. Você faz um milhão de cor com ela. Esse pedacinho aqui, eu vou passar esta cor. Ah, não, nele não, até perdi, ó. Mais clareador do que o azul, a misturinha, pincel pequeno. Vê que eu vou deixando também 1 milímetro do tecido sem tinta, como eu fiz aqui, tá? Mas aqui ao redor do coloridinho eu posso acertar. Ficou manchadinho, é pouquinha tinta, tem tecido aqui sem pintar. Com esse branquinho puro, pinguinho da misturinha. Vou fingir que peguei aqui, ó. Fingir, ó. Olha que não tem nada aqui, né? E faço uma nova corzinha aqui também.
Então, veja quantas cores a gente faz. E apenas esse pingo aqui também, veja aqui, ó. Quero bem parecido com essa última que eu fiz agora. É nada, vou fazer uma base aqui. E pra cá ela vem afinando. Cuidado, né, com o amarelinho ali. A trama pintadinha, tá? Esse pinguinho vem até aqui, um contorninho apenas. Com essa corzinha aqui ainda, que eu estou tentando recuperar aqui do pires, esse pedacinho aqui, ó. Um pouquinho do clareador. Depois tem que acertar tudo isso aqui, com um pincel pequeno. E ele vem até aqui. Ele sai daqui, olha. Esse contorninho desce até aqui. Beleza. Com essa tinta branca, com a tinta branca pura, eu vou preencher todos esses espaços aqui, ó. Tem um risco aqui. Eu já vou até deixar marcado aí para não te confundir, tá? Ainda com esse pingo aqui ainda da misturinha, como é mínimo, eu vou deixar, olha, aqui vai ter esse contorninho. Ui, tem uma pelanquinha ali, gente. Com o azul. Vou ver se ainda eu recupero aqui um pingo para não fazer mais agora. Esse contorninho desce. A pelanquinha aqui, mas é porque já tá secando ali, beleza, tudo bem, eu tiro sem manchar o paninho, tá? E nesses espaços aqui vazios, sem o azul, eu vou passar tinta branca, diminuindo pra cá. Então, passo a tinta branca aqui, 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 aqui e já vem, tá? Passei tinta, aquela misturinha como você viu que é uma base mesmo, né? Mais o clareador do que a tinta mesmo, só a cor. E a tinta branca aguadinha também por aqui. Porque depois eu venho refazendo essas tintas brancas, mas aí com uma menos diluída, tá? Que é pra ficar aquele branco bem bonito, né? Aqui eu estou com azul marinho. Acho que eu vou usar apenas essas 3 cores e veja quantas cores eu fiz, né? Com apenas um azul e a tinta branca. Mas esses efeitos você consegue com a tinta assim ralinha, igual essa que eu te mostrei, que se botar ela grossa, normal, como vem da loja, não vai causar o mesmo efeito, porque você não vai poder trabalhar com outra sobre, vai ficar grossa demais, tá? Por isso é uma base. Então, agora eu vou trabalhar aqui com esse azul marinho, fazendo aqui deste ladinho, olha, uma sombra bem escura. Mas o escuro sem usar tinta preta, tá? Não vou cobrir todo esse lado aqui, ó.
Veja que eu vou trabalhando, a tinta está ralinha também, não estou usando aqui o clareador, que aqui tá tudo bem úmido. Olha só, não tem movimento circular aqui não, aqui a gente segue, tá vendo, ó, a ordem do desenho dessa chaleirinha, tá? Fica mais escuro aqui e eu venho com essa brochinha, olha, passeando aqui, clareando um pouquinho mais, tá? Quando eu chego, tá vendo que tem uma marquinha aqui, ó, que ficou pelo próprio pincel? Aí sim eu vou trabalhar aqui, ó, um pouquinho, tá? Sujo nesse pinguinho e vou trabalhar aqui, ó, um pouquinho, ficando essa beirinha aqui, ficando esse pedacinho aqui, ó, mais escuro. Aqui nesse pedacinho menos e aqui também mais escuro, tá? Veja que fica um detalhe aqui formado pelo próprio pincel e eu deixo, eu não mexo nele. Eu acho lindo esses detalhes que o próprio pincel deixa na peça. E faço, agora eu pego o mínimo aqui do clareador, porque aqui já está mais seco, né? Então, desculpa. E vou seguir aqui, olha, também nesta parte de baixo aqui, ó. Esse azul segue, tá? Apenas esse douradinho ali interrompeu, mas não é para manter. Então, com esse azulzinho, eu venho aqui, ó. Tá? Só venho limpando o meu pincel pro lado de cá, mantendo. Aqui embaixo ficou um pouquinho mais claro, eu vou deixar. E agora, com esse azul marinho ainda, deixo minha brochinha na água, né, pra sair bem. Essa aqui, ó, esse pedacinho, gente, aqui embaixo vai ser com o azul marinho também, tá? Puro, sem a outra misturinha, apenas ele puro. E com ele puro também, o pincel número 0. Agora eu vou botar o clareador, porque ali já secou por ser pingo de tinta. Eu vou trabalhar aqui, ó, sobre aquele azul, ou sobre aquela basezinha que eu fiz, com esse azul marinho. Esse aqui, esse pincel é o 0, tá? Olha, vou passar esse azul marinho sobre esses detalhes. Olha aqui que pingo. É um contorninho, gente. É um contorninho apenas, tá? Ó. Viu que também deixei a base com aquela misturinha. Borrei ali um pouquinho onde vai ser a tinta branca. Ainda tem que ser tinta branca, né? Ui, lavei o pincel para tirar. Porque a gente usa um pincel assim direto, a tinta vai ficando emboladinha. Como ele é pequenininho, a gente corre o risco até aqui de borrar nossa pintura. Então, sempre dê uma lavadinha, tá? Aqui, ó, azul marinho. E está ficando linda a minha pintura. Olha, ele vem até aqui. Ele vem até aqui, ó. Vê que eu deixei um pedacinho aqui e um pingo aqui, sem nenhuma tinta, tá no tecido puro. Porque eu venho com uma outra cor. Deixa eu só arrumar aqui.
E pronto. Preencher todo esse pedacinho aqui, olha, na parte de baixo, com azul marinho até aqui, mas é um mínimo de tinta, tá? E já volto. Azul marinho. Com o azul marinho puro, eu vou passar aqui a tinta voltada para aqui. Eu vou fazer um contorno aqui nesse pedacinho bonitinho, criado pelo próprio pincel, tá? Como eu te falei, esta cor é aqui, tirada da minha cachola, orientada pelo meu Deus, porque às vezes eu venho para aqui e fico, ah, que tinta eu vou usar, que tinta, que mistura, que cor. Então, conversa com o nosso Deus. E é assim que funciona. De repente a gente tem aqui, ó, ideias que jamais conseguiríamos ter sem o auxílio dele, tá bom? Pense nisso. Nosso Deus é o único que pode aqui, ó, te orientar, É como se ele pegasse a tinta e botasse na nossa frente. Tipo assim, é essa aqui. Como eu te falei, esse bule é branco. Mas eu disse, eu não quero pintar branco. Eu quero botar um azul bem alegre, quero fazer ele bem feliz. E veja, né, como vai saindo com apenas essas 3 cores. Se você não gostar dessa cor, muda, pode mudar, fica à vontade, bota vermelho, bota branco. E aqui também eu faço esse contorninho. Pode vir até aqui. Então veja aqui, ó, todos esses detalhes eles foram circulados com o azul marinho. Bem, preciso dessa pinturinha seca para continuar, enquanto isso adianta um pouquinho do douradinho também. Agora eu vou trabalhar com algumas misturinhas. Põe o clareador, um pouquinho do marrom e vou misturar um pouquinho as duas. Vou fazendo aqui de acordo. Esse é o número 0 da Fundo e um pouquinho mais do marrom puro, porque eu vou contornar isso aqui assim, tá? Contorno fininho. Nessa hora a gente tem um cuidado para não entortar nada aqui. Aqui é tudo bem pequeno. Desse lado de cá eu já passo a misturinha do amarelo ouro com o marrom. Vê que é tão pequeno que quase invade a parte ali da tinta branca. Primeiro eu venho com o marfim. Aqui, tá vendo, ó? Um pedacinho aqui. E agora com a misturinha desse marrom, eu vou manchando aqui, ó. É mais manchadinho mesmo. Lavo o pincel, o marfim. Na pontinha do pincel, aqui é tudo mínimo de tinta. Se você quiser achar que tá muito pequeno, se quiser fazer com um pincelzinho maior, ao tirar o desenho um pouquinho maior, fique à vontade, tá? Que as minhas clientes não gostam, gente, de pintura muito grande. Esses dois que eu passei aqui, eu vou dividir aqui com
o marfim. Vê que ficou dividido, marrom, a misturinha, marfim e a misturinha. É o marfim puro, porque eu venho com onde eu tô passando o marfim é porque eu venho com a tinta branca sobre, tá? Dou uma lavada no pincel, com o pingo dessa misturinha marrom, eu vou sujar esse pedacinho aqui. Limpo o pincel e venho com o marfim sobre essa que eu passei aqui agora. Mais um pouquinho da misturinha do amarelo ouro e vou passar aqui também. Pingo do marrom puro, é um pingo mesmo. Eu vou arrumar aqui ao redor, olha, meio arredondinho, arredondado, tá? A sombra dele. É a sombra desse puxadorzinho aqui. Com o pingo do canário, nesse pedacinho aqui, olha, do meio, eu passo sobre o marrom. Por ser tão pequeno, um pingo do caramelo, vou passar nesse pedacinho aqui, ó. Um pingo do canário por cima do caramelo. Um pingo do canário e vou dar uma arrumaçãozinha nessas cores. Aqui é manchadinho, tá? Manchadinho mesmo. Pingo da tinta branca. Passo aqui. Passo nesse quadradinho aqui, um quadradinho. Mas eu vou ter que voltar acertando isso aqui. Com o pincel também de contorno. Vou passar nesse meio aqui, entre aquelas duas que eu fiz primeiro, né? Esse contorno que eu fiz aqui, ó. Vou tirar essa tinta daqui e vou trazendo o pincel apenas sujo com a tinta branca aqui. Aqui não é branco, aqui tem um tomzinho meio avermelhadinho. Um pingo do amarelo canário aqui. Um pingo do amarelo canário aqui, meio que subindo. E aqui é um pingo assim, meio bagunçadinho também, tá? Essa tinta branca vai ser refeita. Aqui eu faço uma misturinha do siena natural mínimo. Tudo aqui é bem pequeno. Lavo o pincel para tirar o siena e com o sépia. Faço uma leve misturinha aqui também. Como eu fiz com o amarelo ouro e o marrom. Faço aqui também, gente. Se tiver som de rádio, música, qualquer coisa, não é aqui em casa, tá? Nem muito sépia, nem muito siena. Vou passar um pouquinho dessa tinta nesse pedacinho aqui. A gente faz uma base e depois vem acertando, tá? Mas eu não vou cobrir todo esse caramelo aqui, é mais nessa parte de cima. Aqui também.
pego um pouquinho dessa misturinha, esfrego no pratinho, deixando todo ali, porque nesse ladinho aqui é menos, tá? Menos claro, menos escuro do que o lado de lá. Lavo o pincel, pingo do amarelo ouro, passo aqui no pratinho, deixo todo aqui no pratinho, olha, é um pingo mesmo, tá? Vou clarear um pouquinho, apenas a parte que ficou sem a mistura do sépia. Quando você gosta desse tipo de pintura, quando começar a fazer o acabamento, se prepare, porque realmente é demorado. São pequenos detalhes, né? E também desse ladinho. Mas veja que eu deixei a parte do sépia, da misturinha do sépia aqui. Vou lavar o pincel com essa mesma misturinha, esse pedacinho aqui. Lavo o pincel, estou com o pincel da Condor também 3 zeros, tá? Com o sépia puro, arredondando isso aqui, tá? Olha só. Aqui tem um biquinho aqui, ó. Ele vem meio arredondadinho. Esse sépia vem aqui nessa pontinha e segue até aqui, ó. Sobre aquele marrom que eu passei, a misturinha, né, do marrom. Cuidado para não acrescentar isso aqui, não entortar. Se ficar um pouquinho torto, depois vem com calma, acerta. Aqui também. Circulo aqui também. Aqui. A parte desse amarelinho que eu deixei aqui, eu não passo. Mas eu circulo aqui também, ao redor dele. Veja como é cheio de detalhe, né? Aqui eu passo sobre aquele marrom, a misturinha do marrom. Aqui eu dou meio que uma contornadinha. Passei a misturinha e venho com o sépia puro, mas não cubro. Veja que tá ali um pedacinho. Um pouquinho do amarelo ouro nesse meio aqui. Nesse biquinho aqui que eu falei que tem com o sépia, tá? Olha, pinguinho mesmo de tinta. E vou trazendo um pingo só pra cá. Com a tinta branca. A tinta branca aqui. A tinta branca aqui. Ele sai aqui. E assim eu vou deixar secar. Então, você vê, né? Paciência, tempo, tá? Senão a gente não consegue aqui, não. Vou pegar um pouquinho da misturinha do siena com o sépia. Vou passar um pingo apenas aqui. Aí tem um carocinho aqui.
Ela vem até aqui. Ela vem até aqui. Ela tem um contorninho aqui que, se você observou no comecinho, eu fiz. Lavo o pincel, pingo do caramelo bem pouquinho na pontinha, olha, do pincel. Eu vou passar nesse pedacinho aqui, ó, que eu passei agora a misturinha do sépia com siena, tá? Não dá nem pra ver, gente, no pincel de tão pouquinho que é. Lavei o pincel, tinta branca, eu já arrumo aqui. Tinta branca bem ralinha. Diminuo aqui um pouquinho. Quando secar, se ficar muito apagadinho, né? Porque eu estou trabalhando com tinta bem ralinha e pouquíssima tinta, a gente refaz essa tinta branca, mas só se for necessário. Aqui, ó, direto, tá? Com um pinguinho dessa tinta branca, eu venho dando uma manchadinha por aqui. Só nesse pedacinho aqui. Com o amarelo ouro, vou dar uma manchadinha sobre esse pingo de tinta branca, tá? Com o pingo do marrom, vou passar sobre esse aqui. Ele sai daqui bem desse cantinho. Espalho bem, tá? E a tinta branca ficando só aquele pinguinho ali. O amarelo ouro. Com o amarelo e esse pincelzinho, eu vou passar aqui, ó, no meio desse marrom. Se secar demais, refaça os dois. Porque aqui o marrom fica, tá vendo, ó, ao redor desse amarelo ouro que eu passei agora. E esse amarelinho ficando aqui no meio, mas esse marronzinho, ele é bem presente aqui. Por ser tão pequenininho, a gente quase não consegue, tá? É pequeno mesmo. E ele circula aqui, ó. Aí depois você vem do que eu fiz aqui, você faz ao redor desse pedaço aqui, tá? Uma pontinha do pincel, pingo do clareador, nesta pontinha aqui, é o amarelo ouro puro, com um pingo também do canário, sobre o amarelo ouro aqui. Com esse pincel aqui sujo apenas, do amarelo ouro, ó, é um pingo apenas. Agora eu vou passar o marfim nesse pedacinho aqui. Olha, o marfim puro aqui, nesse daqui
até aqui. Aqui, daqui até aqui, tá? E aqui também. Então, vai ficar fácil aí para você ver, tá? Porque é somente isso que eu vou fazer, tá bom? Nesse pedacinho aqui tá no tecido puro, por isso eu uso clareador, e aqui também, tá? Ó, o marfim aqui e o marfim aqui. Aqui eu já pego um pincelzinho número 2, número 4, tá? Aqui eu faço uma misturinha do canário, pouco, tá? Vou catar aqui cantinho do pratinho. Um pingo apenas do caramelo, misturo bem. A gente tem aqui uns pedacinhos com uma corzinha também. Lavo o pincel. Pincel número 6, já usadinho, pouca seda, mais macia, no ponto certo pra gente trabalhar aqui com essa misturinha do canário. Molho no clareador, que já está bem seco. Eu vou dar uma corzinha aqui, mas é coisa mínima, tá? Com o marrom, quase nada também, deixo todo no pratinho, limpo no pano e vou passar aqui. Pouquíssimo, tá? É pouquíssimo, gente. Então, olha, segue aqui, tá vendo? Ó, o desenho, tá? A ordem do desenho aqui, ó. Ficou mais claro do que esse de cima, tá? Essa misturinha, vou pegar dessa parte branca aqui, ó, pra baixo. Esfrega bem, tá? Pincel que é pra deixar a tinta num tom bem bonitinho. Lavo o pincel, pego um pouquinho mais do marrom e faço um detalhe pequeno aqui. Olha, aqui é o pincel número 6, mas por ele estar bem usadinho, a seda já tá pequena, tá? Então, não faz bagunça aqui, ó, na nossa pintura. Esse pincel sujo apenas, eu vou passar aqui, ó, do marrom, tá? Passar aqui, ó, fazendo uma marquinha e viro o pincel, veja como ele vem. Com o pincel puro, praticamente, eu vou pegar nesse pedacinho aqui, olha, o marrom. Eu estou com o pincel número 6, mas você pode pegar um pincel menor, caso não consiga. Venho caminhando com esse marrom. Esse marrom vai crescendo um pouquinho aqui para cima. Protege ali a parte do marfim, porque vai ser com a tinta branca. Aqui é o marrom, vem diminuindo para cá, tá? Esse pingo de marrom ainda ele vai sair daqui. Só nesse meio. E aqui, ó, circulo na pontinha dessa tinta branca. Ele vem mais ou menos daqui, olha só, pingo também. Um contorninho. Ele vai circular ao redor desse pedacinho aqui. Um pouquinho do clareador. E vou subir com esse marrom até aqui. Marrom sobe até aqui.
Lavo o pincel com a misturinha do amarelo canário, só nessa pontinha aqui. Com essa misturinha do amarelo canário, vou passar aqui, ó. Pingo de tinta. Lavei o pincel com esse marrom mínimo, não vi nada, né? Eu sigo com essa marquinha aqui, gente, é uma linha de costura, tá? Olha, quase não aparece, mas a gente sabe que tem essa marquinha. Pingo do marfim. Pingo do marfim. Pingo do marfim. Esses contorninhos aqui ao redor fica, tá? Espalha bem. Olha que eu sigo, tá vendo? Ó, o arredondado dela é meio arredondada, né? Aqui. Esse pedacinho. Ai, tô com fome. Ei, lindinha, tô com fome, ainda não comi nada. Até agora, lindinha, tô com fome. Pingo do sépia, pincel ainda número 0, quase nada de tinta. Nesse pedacinho daqui pra cima, vou fazer um contorno. Pode botar a tinta voltada aqui pro meiozinho, tá? Começo daqui, porque esse arredondadozinho aqui vai ter um contorno com sépia, dividindo entre o marrom e o sépia, tá? Mas é um pensamento de tinta. Sépia aqui. Ele acrescenta um pingo só aqui, ó. E agora vai diminuir. Até aqui. E vamos acertar, né? Para não ficar torto, ficar tipo amassado. E ver que ficou o sépia e o marrom, tá? E aqui vai ser a tinta branca. Pingo do marrom. Lavo esse pincel. Um pouquinho do marfim. Um pouquinho. Um pingo do caramelo. Na direção desse marrom. Não avanço aqui para cima. Um pingo do sépia. Quase nada, tá? Aqui é um contorninho com sépia. E ele não sobe aqui como subir aqui. Aqui ele fica só esse contorninho. Aqui eu faço um contorninho com o caramelo.
Logo em seguida, eu faço um contorninho sobre esse caramelo com o marrom. Ficando uma cor bem bonitinha, tá? Esse contorninho fiz aqui, faço aqui e faço também até chegar aqui em cima, tá? Você vê que aqui já tem uma marquinha e eu sigo, tá bom? Eu tenho um pedacinho com o amarelo ouro. Com o caramelo, um pingo sobre esse amarelo ouro. É um pingo, veja que eu faço aqui um detalhe e deixo aqui ao redor do tecido puro, tá? Tá, lindinha? Aqui. Bom, gente, não é uma pintura grande, exagerada, não é uma pintura difícil, mas tem muitos detalhes e por isso eu vou voltar com o segundo vídeo, tá? Eu espero que você goste dessa pintura. Se gostar, compartilhe, dê o seu like, divida com alguém, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus. Agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um bom domingo.